Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Relator do Orçamento da União propõe cortar 10 bilhões de reais do Bolsa Família e veja também nesta edição. Em visita à Finlândia, a presidente Dilma Rousseff afirma que não há corrupção no governo dela. Depois de lotar aeroportos, a população troca os aviões pelas viagens de ônibus. Paga R$600 e uma passagem só de ida e eu paguei 179 na de ônibus. Motorista embriagada que matou 2 operários em São Paulo paga fiança e é libertada. Polícia e Exército estão de prontidão para retirar acampados em garimpo clandestino no Mato Grosso. Prefeitura paulistana exonera secretário que determinou sigilo nos documentos da Guarda Civil Metropolitana. Explosão provoca as primeiras baixas entre soldados russos na Síria. Muralha da China tem desfile de soldados do Império da Galáxia no lançamento do novo filme da franquia Guerra nas Estrelas. E ao meu lado estão o jurista Luiz Flávio Gomes e o economista e professor da PUC de São Paulo, Antônio Correia de Lacerda. Mande a sua pergunta aos nossos comentaristas pelo WhatsApp, o número está aí na sua tela. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. A presidente Dilma Rousseff disse que o governo dela não está envolvido em corrupção. Ela respondeu ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acusado de ter contas bancárias na Suíça. O último compromisso da presidente Dilma na Finlândia foi uma reunião com o primeiro-ministro do país, que é o chefe de governo. O presidente tem um papel secundário. Antes, ela visitou a Universidade de Aalto e se encontrou com estudantes brasileiros do programa Ciências Sem Fronteiras. Dilma ainda participou de uma reunião com empresários e investidores finlandeses e também visitou o Palácio Presidencial. Em entrevista coletiva ao lado do presidente da Finlândia, Dilma negou que o governo dela esteja envolvido em corrupção. O meu governo não está envolvido em nenhum escândalo de corrupção. Não é o meu governo que está sendo acusado atualmente. Esta foi uma resposta direta ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acusado de ter contas bancárias na Suíça. Nos últimos dias, os dois trocaram farpas à distância. Na entrevista, ela também falou da tentativa da oposição de afastá-la da presidência. Eu acredito que o objetivo da oposição pode ser inviabilizar a ação do governo. Mas a ação do governo não vai ser inviabilizada pela oposição, faça ela quantos pedidos de impeachment fizer. A presidente Dilma deve chegar a Brasília nesta madrugada e vai enfrentar mais uma vez uma semana conturbada aqui no Congresso. A oposição adiou para amanhã a apresentação de um novo pedido de impeachment contra ela. O PSDB afirmou que precisa incluir novas informações sobre suspeitas de irregularidades nas contas do governo deste ano. Um dia a mais ou a menos para garantir a segurança jurídica do pedido de impeachment. Essa foi a avaliação do conjunto dos parlamentares que cuidam dessa questão. O adiamento foi considerado um respiro importante para a oposição, que ganhou tempo para elaborar as estratégias do pedido de afastamento do presidente da Câmara. Apesar da divulgação de cópias de documentos de Eduardo Cunha vinculadas a 4 contas na Suíça, o relatório final da CPI da Petrobras não cita o nome do presidente da Câmara e de nenhum outro político. Eu não tenho que me preocupar nem com o apoio do governo da oposição, porque eu não fui eleito por nenhum dos dois. Nesta terça-feira, líderes da base aliada, a pedido do governo, pressionaram o presidente da Câmara para que seja estabelecida uma agenda positiva na casa. Nós não podemos, independente dos problemas políticos, deixar de votar essas matérias. Essas matérias dizem respeito ao país, dizem respeito à economia e é responsabilidade institucional da casa. Luiz Flávio Gomes, boa noite. E parece que eu assisti a mesma reportagem de ontem, né? Uma crise entre Dilma e Cunha, cada um trocando farpas, a oposição querendo tirar a presidente falando que não cai, c'est la vie, é isso. Bem, o Brasil entrou num beco dificílimo, porque essa crise política, ela interfere diretamente na crise econômica. E, portanto, enquanto durar a crise política, vai ser difícil desatar o nó do lado econômico. E eles aí continuam brigando. Semana passada, diziam, está tudo pronto para um acordão entre eles. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Os soldados, depois de 10.000
milhões de soldados mortos, de civis mortos e soldados, eles entraram num acordo na Primeira Guerra Mundial. Um via o outro, estava bem pertinho, só que fizeram um acordo tácito, não houve nada expresso. Eu não atiro, você não atira. Aí começaram a preservar a vida deles. Então, a lógica da semana passada era essa. Eu não atiro em você, Eduardo Cunha, você não atira em mim, leia-se. Você não me dá o impeachment, eu não peço sua cassação no Conselho de Ética. E então ficamos os dois, vamos sobreviver. Let live and let live. Viva e deixa viver. Foi a jogada que eles fizeram. Mas caiu tudo por terra, porque a Dilma, fora do país, já começou a falar do Eduardo Cunha e não sei o que, Eduardo Cunha já respondeu. Então, o clima é péssimo para o Brasil, péssimo, porque a gente não vê nem nela, presidenta, nem na oposição e nem no PMDB, a gente não vê quem vai levar avante. Quem vai tirar o Brasil do buraco? Quem? A gente não vê, não temos confiança em nenhum deles. É lamentável. Antônio Correia de Lacerda, boa noite. Boa noite. O fato é que as medidas que precisariam ser votadas, aprovadas no Congresso para a gente controlar a nossa economia, vão ficando para depois, né? Vão ficando para depois, porque a pauta do dia a dia, da discussão, acaba ficando nessa controvérsia que se referia o Luiz Flávio. Inclusive, eu acho que qualquer dirigente, seja ele do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, fora do país, deveria até se abster de comentar temas internos, né? Primeiro porque, se ele está lá numa missão, ele deveria falar da missão a que ele foi destinado, né? E segundo, porque fica esse disque-disque, e isso só fomenta a especulação, não resolve o problema central, e tira espaço do que realmente deveria estar sendo discutido agora. Nós temos um tema muito importante lá no Congresso, que é o próprio orçamento 2016 e outros aspectos muito importantes que deveriam ser debatidos seriamente, né? Inclusive com a participação da própria sociedade. Infelizmente, prevalece esse clima de mediocridade, né? Onde ficam acusações de um lado e do outro, um diz que não leva a nada. Vamos lá ao registro dos nossos telespectadores já aqui no início. O Gabriel P. pelo Twitter, Dilma está certíssima, até agora não apareceu nenhum político com moral para que possa acusá-la de algo. E o Lourenço aqui, Luiz Flávio, está perguntando que a Petrobras não pertence ao governo com essa afirmação da Dilma, né? Dizendo que o governo dela não está envolvido em corrupção. Isso, eu acho que a Dilma quis dizer, na verdade, ela pessoalmente, até agora não surgiu nada, mas o governo sim, porque a Lava Jato já investigou e já descobriu muitos depósitos bancários de 2014, como que não é o governo dela? Então a Petrobras está com muitos problemas da época do governo dela, porque um crime organizado se infiltrou dentro do Estado brasileiro e há muitos anos está roubando a população. Roubou, inclusive, no governo dela. Agora, até agora, não surgiu nenhuma prova concreta dela, Dilma. Não, o que é diferente do Lula. Porque o Lula está com nora acusada, está com filho acusado, o Lula, amigo íntimo acusado, tem um monte de acusações e acusações do Lula com Odebrecht, etc. Em suma, o Lula, de fato, está bem pertinho dele. Todas as provas estão chegando. Contra Dilma, é verdade. Contra ela, não contra o governo, porque a Petrobras, até 2014, o Zé Dirceu recebia dinheiro até 2014. Como não é o governo dela? É o caso do Eduardo Cunha, né, que também tem a esposa envolvida, a filha, né, várias acusações importantes. Aí aqueles terão que certamente responder, né, quanto ao seu envolvimento, inclusive contas no exterior, outros aspectos que envolvem diretamente o presidente da Câmara. O governo deve oficializar amanhã o déficit primário de 50 bilhões de reais nas contas deste ano. E estuda cortar 10 bilhões de reais do Bolsa Família em 2016. E ainda assim diz que só fecha as contas se conseguir aprovar a volta da CPMF. A nova meta fiscal para 2015, que será enviada amanhã para o Congresso, deve confirmar aquilo que todo mundo já sabia. O governo gastou mais do que arrecadou. O déficit pode chegar a 50 bilhões de reais. E com isso, a meta de saldo positivo em 0,15% do PIB não será atingida. As contas devem ficar no vermelho em 0,85% do PIB.
O governo teme repetir o mesmo problema no orçamento de 2016, que tem um rombo previsto de 30 bilhões e meio de reais. Por isso, já admite cortar 10 bilhões de reais do Bolsa Família. A medida reduziria em 1/3 os recursos do Programa de Transferência de Renda, que atende cerca de 14 milhões de famílias. Outra medida considerada crucial pela equipe econômica para equilibrar o cofre é a aprovação da CPMF, que arrecadaria 0,2% de todas as transações financeiras realizadas no país. Mas a medida encontra resistência da população e dos empresários. A solução, obviamente, não é fácil, mas tem alguma coisa errada, percebe? É um esforço, uma discussão enorme para falar de 40 bilhões de reais, quando a gente gasta 500 bilhões na conta de juros, 120 bilhões em swap cambial. Então é hora de parar e pensar no Brasil. O governo alega que não tem mais como cortar gastos, porque apenas 9,5% das despesas não são carimbadas, ou seja, quase 90% tem destino certo. Somente a Previdência Social consome quase 1/3 do orçamento. Com ou sem CPMF, uma coisa é certa. Qualquer que seja a solução para a crise, ela terá de passar pelo Congresso Nacional. E o governo enfrenta muitas dificuldades para barrar medidas já aprovadas na Câmara dos Deputados que dificultam ainda mais a situação financeira do país. Por isso, é muito difícil que haja solução para a crise econômica se não se resolver também a crise política. O problema ele é estrutural. Para resolver o problema estrutural, você precisa resolver o problema político. E o problema político parece que está bem longe de acabar. Ao contrário, ele deve piorar. Ô Lacerda, vamos lá. O governo não consegue mesmo cortar mais nada, falando que 90% dos gastos já tem lá um carimbo? É isso mesmo? Olha, existe sim uma rigidez muito grande, né, do ponto de vista dos gastos do governo, na sua estrutura de gastos, considerando aquilo que a gente sabe, considera o conceito primário, ou seja, tudo que ele arrecada e tudo que ele gasta, né? Quais as alternativas previstas aí? Primeiro, uma reforma administrativa, ou seja, no conceito de melhorar a eficiência do gasto, né? Então, isso permitiria uma atividade um pouco melhor. Segundo, uma profunda reforma tributária, né? Você deveria tributar daqueles que realmente têm capacidade de pagamento. Senão, nós vamos ficar sempre nessa história de, primeiro, cortar programas que não devem ser cortados. O exemplo clássico disso é o Bolsa Família, que é um programa que tem uma eficiência enorme, né? Ele gera receita para as pessoas, ele estimula a educação. Então, é um programa que está sendo até, inclusive, copiado em outros países e você vai cortar no lugar errado, então. E o principal disso, quer dizer, nós temos uma conta de juros que esse ano vai consumir 550 bilhões de reais, quer dizer, o financiamento da dívida pública. Como o juro no Brasil é muito alto, 14,25% ao ano, é a maior taxa de juros do mundo em termos reais, né, descontada a inflação, isso representa um ônus enorme para o Estado, porque aumenta muito a despesa pública, e do outro lado, uma taxa de juros desse tamanho derruba o nível de atividade. Caindo o nível de atividade, o que acontece? Cai a receita do governo. Então, esse ano, o déficit não é provocado tanto pela elevação dos gastos públicos, e sim pela queda da receita, né? Devido à recessão, o PIB vai cair 3%, isso derruba a atividade, portanto, nós precisamos criar o mais rapidamente possível as condições para começar a reduzir essa taxa de juros, porque isso está matando a economia brasileira. A Edna Camilo aqui pelo Facebook, enquanto eles batem boca, o povo paga a conta. E o Diogo Moba, ele está aqui, ó, cadê as reformas estruturais? Parece que o governo só está administrando e esperando o apito final. É curioso isso, né, professor Luiz Flávio? Parece que ninguém consegue administrar o erário público mais com eficiência nesse país, né? E esse descontrole não é de agora, vem de muitos anos, sobretudo, gasta mais do que arrecada. Desde a década de 90, há um livro fantástico, né, sobre isto, do Paulo Rabelo, é isto? Paulo Rabelo de Castro, que é um economista muito sério, o livro dele é muito bom. Ele prova que desde a década de 90 que a gente gasta mais do que entra. Agora, querem cortar o Bolsa Família. William e telespectadores, sabe quanto que o Bolsa Família custa para nós no Brasil? 1% do PIB. E os juros de que falava agora o Correio Lacerda, os juros 10% do PIB. Pois então a gente está gastando com juros, que é uma forma parasitária de viver. Quem vive de rendas
não está produzindo. Os juros leva para o rico, né? O que você está dizendo? Leva para quem tem dinheiro, você dá 10% do orçamento. Para os miseráveis, 30, 40 milhões de pessoas, 50 milhões, é 1% do orçamento. E querem tirar dele, lado de baixo. É uma injustiça medonha isso. Agora, corre o risco da CPMF esfriar ainda mais a economia ou não? Não, a CPMF ela tem sido apontada como uma solução, né? Porque ela é um imposto realmente fácil, ele é muito eficiente desse ponto de vista da arrecadação. Agora, numa estrutura tributária como a nossa, que já é totalmente distorcida, a CPMF representaria uma distorção a mais, porque ele é um imposto que incide em cascata, né? Portanto, ele tributa as fases da produção e acaba sendo cobrado de quem? Do mais pobre. Então, esse mais pobre, que já tem os programas sociais cortados, já tem uma série de problemas, ainda vai incorrer no pagamento da CPMF. Por quê? Na verdade, isso vai fazer parte da estrutura de preço dos produtos, de custos, e repassado aos preços. Então, ele é um imposto em cascata, extremamente ineficiente, e que vai agravar a distorção tributária que há no Brasil. Tá, mas... E se não for aprovada a CPMF, por acaso, se ela não sair? O que vai acontecer com o país? Essa é a pergunta do Roberto Miranda aqui pelo Twitter. Bom, vai ter déficit, né? Mais um ano, o ano 2016. Agora, eu vejo um lado positivo nisso. Isso empurraria não só o Executivo, mas também o Legislativo, da premência de uma reforma tributária para valer, de forma que você cobre imposto de quem realmente pode pagar. Né? A gente sabe que tem muito espaço para cobrar a dívida ativa da União, R$1,5 trilhão de reais, R$1,5 trilhão é a dívida ativa que não está sendo cobrada. Né? Outra coisa, a tributação sobre herança, tributação sobre grandes fortunas, né? O imposto de renda progressivo, né? Que não existe no Brasil. Ou seja, você tem aí um espaço enorme para produzir reforma tributária e que realmente faça para prevalecer a cobrança de impostos como um sistema de distribuição de renda. E a essa lista, William, tem que agregar a corrupção no Brasil. Sim. Há um estudo da Fiesp dizendo que a corrupção ia de 2% a 2,5%. Agora, já se fala em 4% do PIB de corrupção. Ou seja, basta que o governo vai para cima disso e prevenir corrupção e recuperar dinheiro, que ele vai fazer muitos bilhões. Não, Luiz, mas as coisas estão melhorando. A CPI da Petrobras, por exemplo, até uma indagação aqui do Cristiano de Andrade de Santos, diz que não houve corrupção. Não vai indicar nada. Essa CPI da Petrobras é meu artigo de amanhã, já escrevi. Que vergonha! Isso é o quê? É mais um quadro tenebroso da República Velhaca. Nós já tivemos uma República Velha, de 1989 a 1930, quando entrou Getúlio e derrubou todo mundo. Essa República de 85 a 2015 são 30 anos de velhacaria. É República Velhaca, diferente da República Velha. E esse relatório final da CPI, uma das maiores vergonhas dos últimos 30 anos. Que vergonha, que coisa. Para não convocar o Eduardo Cunha para voltar lá. Volta aqui, meu filho. Você falou que não tinha conta no exterior. Confirma aqui agora. Para não fazer isso, encerra a CPI. Encerra a CPI. É brincadeira. Eu concordo. Eu acho que a CPI realmente é vergonhosa. Agora, quando a gente olha o tema da corrupção em termos estruturais, está havendo uma mudança profunda nas empresas. E aí que eu acho que vem uma mudança importante. Leva tempo, mas muitas empresas adotando códigos de conduta, né, códigos de compliance, né, de conformidade, né, de regras de ética e de procedimento nos contratos. E isso, a meu ver, se for levado adiante, como tem sido, com regras e tudo, vai fechar a torneira. Porque para todo corrupto há um corruptor e normalmente não é algo só restrito ao setor público, né? É também ao setor privado. Agora, realmente concordo, a CPI de fato perdeu uma grande oportunidade de escancarar essa questão para valer. Né? Lacerda, eu quero ver na hora que essas empresas perderem a primeira licitação. Pois é, vamos ver. Aí é que eu quero ver. Agindo honestamente, perdeu a licitação. O dólar subiu 0,67% e fechou cotado acima dos R$ 3,90 pela primeira vez em 2 semanas. A moeda ganhou força depois da notícia de que o governo deve oficializar um déficit de até 50 bilhões de reais para as contas deste ano. E o índice Bovespa terminou o dia com queda de 0,78%. Veja instantes, viajantes põem os pés no chão e trocam os aviões pelos ônibus.
E ainda libertada a motorista embriagada que atropelou e matou 2 homens em São Paulo. A perícia aguarda a retirada dos escombros para investigar o ponto exato da explosão em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. 747 toneladas de entulho, equivalente a 65 caminhões lotados, já foram retiradas do local. O Corpo de Bombeiros e a Prefeitura concordam que o acidente foi provocado por um vazamento de gás, mas ainda não se sabe se numa pizzaria ou num restaurante. Os 8 feridos na explosão já receberam alta. Subiu de 100 para 106 o número de municípios afetados pela chuva forte no Rio Grande do Sul. Mais de 5 mil famílias estão desalojadas. Em Pelotas, a cheia da Lagoa dos Patos fez 270 pessoas saírem de casa. A água atingiu mais de 1.000 casas. A previsão para os próximos dias é de mais chuva e de granizo. Morreu hoje aos 80 anos a atriz Ioná Magalhães. Ela foi internada no mês passado com insuficiência cardíaca. Foi operada, mas não resistiu. A atriz começou a carreira nos anos de 1960 na TV Tupi e alcançou sucesso no clássico do cinema novo Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Ioná tinha 60 anos de carreira, acumulando mais de 30 novelas. O velório e a cremação serão amanhã no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Um delegado e 2 agentes da Polícia Federal estão na Itália prontos para trazer Henrique Pisolato de volta ao Brasil. Na quinta-feira, o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil deve ser entregue às autoridades brasileiras e será levado direto para o aeroporto. Pisolato está condenado a 12 anos e 7 meses no processo do Mensalão. Ele fugiu para a Europa com documentos falsos e tentou evitar a extradição através de recursos. O último, junto à Corte Europeia de Direitos Humanos, foi negado no começo do mês. Henrique Pisolato fez bobagem, né? Tá todo mundo solto já do Mensalão, né? Pois é, os criminosos do Mensalão, William, não só já cumpriram parte da pena, como já estão emendando novas prisões das antigas. Ou seja, já estão cometendo novos crimes, que é uma carreira criminal. Você não cessa da noite para o dia. Uma carreira criminal exige muito, foi um dos artigos que eu escrevi semana passada, de um criminólogo que estudou isso em 1939, Edwin Shotterland, explicando como é que faz uma carreira criminal. Com o que você aprende? São chefes, são seus pais? Quem que te ensina uma carreira criminal? E no Brasil nós temos muitos mestres para ensinar. E o Pisolato, poxa vida, agora já demorou todo esse período, agora que vai para a cadeia tem que ficar todo o período que vai ter 1/6 da pena no regime fechado. Eu acho que ele fez a maior bobagem da vida dele. E qual a conclusão que se chega? Quem que ensina essa carreira criminal? O que ensina é o seguinte, Shotterland chegou à seguinte conclusão. A carreira criminal você aprende por imitação. Então você imita com quem está do teu lado. Se você tem um chefe que é criminoso, você vai imitando. Um presidente da empresa que é criminoso, você vai imitando um pai criminoso. E aí tem muitos exemplos de pai e filho que cometem quase que os mesmos crimes. Porque vai aprendendo por imitação. Você vai aprendendo, inclusive, as justificativas, as técnicas, como que você faz, como que você tenta burlar a lei em cima de você. Tem todas as estratégias. E isso é aprendido, como é aprendido qualquer profissão. Ser criminoso no campo dos poderosos, ser criminoso aprende como qualquer profissão. A administradora de empresas que atropelou e matou 2 operários que pintavam uma ciclofaixa em São Paulo foi solta hoje depois de pagar fiança. O acidente levanta o debate sobre a impunidade em crimes de trânsito. Depois de pagar fiança de R$15 mil, a administradora de empresas, Juliana Cristina da Silva, de 28 anos, foi solta na tarde de hoje. Agora ela entregou a carteira de habilitação e deve comparecer à justiça a cada 2 meses. O acidente que levou Juliana à prisão aconteceu no final de semana. José Ayrton de Andrade, de 54 anos, e Raimundo Barbosa dos Santos, de 38, pintavam uma ciclofaixa na zona norte da capital paulista quando foram atropelados. José morreu na hora. Raimundo foi levado para o hospital, mas também não resistiu. Eles foram sepultados hoje pela manhã no interior do Piauí. José deixa a mulher e 2 filhos. Raimundo também deixa a mulher
e 4 filhos. A motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi seguida por testemunhas e presa. Ela foi submetida ao bafômetro e o resultado apontou quantidade de álcool 3 vezes acima do tolerado. A lei é totalmente frouxa. Uma vez constatada que a pessoa consumiu álcool e drogas e assumiu o risco de dirigir e produzir um acidente grave, essa pessoa deveria ser presa e manter presa. Juliana vai responder pelo crime na justiça. O que não dá para saber é quando o caso será julgado. São muitos os recursos que a defesa pode utilizar no judiciário e que adiam por anos o julgamento. Um exemplo é o caso do ex-deputado Fernando Ribas Carli Filho, que em 2009 matou 2 jovens ao dirigir embriagado e em alta velocidade em Curitiba. Após 6 anos, a justiça ainda discute a data do julgamento. A expectativa é que aconteça entre dezembro e janeiro do ano que vem. Depois de 4 anos, Gabriela Guerreiro Pereira, que atropelou e matou o administrador Vitor Gurman na zona oeste de São Paulo, segue sem punição. Isso é um processo que pode levar 10, 11, 12 anos e, infelizmente, os advogados de defesa dos réus, eles acabam trabalhando para isso, para tentar levar o crime para prescrição. Para tentar reduzir o tempo do processo no judiciário e acabar com a impunidade, um projeto de lei elaborado pela família Gurman está em análise no Congresso. Criar o crime de trânsito, onde a pessoa vai responder. Na proposição do nosso projeto, ela responderia por 5 a 8 anos. Luiz, a Edna Camilo aqui pelo Facebook está perguntando as como essas, na verdade está afirmando, faz o judiciário ficar desacreditado. É o judiciário ou, como o entrevistado disse, as leis são muito frouxas no Brasil? William, cada coisa contribui um pouco. De fato, um homicídio, quando o sujeito está bêbado, não pode ser 4 anos no máximo, como é hoje, de 2 a 4. Você está bêbado, você descumpriu uma premissa mais elementar de uma responsabilidade. Há um projeto aprovado semana passada na Câmara, já elevando de 4 para 8, já está indo na linha dessa associação aí. Porém, nada disso vai resolver nada. William, o que resolve aí é o seguinte, matou, horas depois, tem que ter uma audiência, que eu estou chamando de protetiva de direitos. Eu estou me entendendo com 2 parlamentares de Brasília para eles apresentarem o projeto lá em nosso nome. Tem que fazer uma audiência protetiva onde o juiz já decide um monte de coisas. Por exemplo, quem vai pagar a escola desses meninos que ficaram? Quem vai pagar o féretro? Quem vai pagar as despesas materiais? Quem vai pagar uma pensão para a mulher? Quem vai pagar a pensão para os filhos? Quem vai pagar? Tem que ser quem matou. Você tem que fazer isso imediatamente. Logo, você, respondendo a um processo, já está pagando, meu caro. Assuma a tua responsabilidade como cidadão, porque só quer direitos, tem deveres e tem responsabilidades. Então é isto que a gente precisa, agilizar a justiça em horas. Já fixa um monte de obrigações. Fiança, perde a carteira, indenização, pensão para filho, estudar, quem ficou no hospital, danos materiais. Você tem que fazer isso. Tá certo, é isso, né? O Luiz diz, né, que a impunidade é que força essas pessoas, ou que motiva essas pessoas a cometerem esses abusos, né? Exato. E principalmente quando você tem uma diferença de status econômico tão grande quanto em vários casos que a gente vê. Então, os aspectos aqui que o Luiz Flávio levantava, e, por exemplo, pagamento de escola, né, da pensão da viúva e dos filhos, para esses trabalhadores é algo crucial. A vida dessas crianças... Crucial. Senão vão virar bandidos. Vão correr um sério risco, né, de ser desviados no meio do caminho. Então, é algo que precisa prevalecer. Do contrário, você vai favorecer quem? Quem tem mais poder econômico. Porque ele é que vai poder contratar bons advogados para procrastinar o seu julgamento e, se possível, até prescrever, tornar prescrito o crime, né? Então, a justiça, principalmente no caso brasileiro, cada vez mais que a gente criar instrumentos que permita diminuir essas distorções, principalmente levando em conta os status econômicos, o nível de renda das pessoas, ela tenderá a ser mais efetiva. A Cleonice, você respondeu a dúvida dela aí, se a moça fosse pobre, se ela estaria solta, se estaria presa, né? Agora, é curioso, porque isso comove todas as pessoas, quando se vê um acidente que vitimou alguém e tal. Agora, não se resolve, esse
problema, né, Luiz? Não, impressionante. Ontem a Organização Mundial da Saúde lançou o seu relatório anual. O Brasil cresceu de 2012 para 2013, 5 mil mortes a mais, William. De 42 mil em 2012, nós pulamos para 47 mil em 2013. E outra coisa, 70 países melhoraram e diminuíram os acidentes. 60 países pioraram e estão matando mais. O Brasil está dentro dos 60, matando mais. Agora, uma coisa séria e certa, não é só a responsabilidade do governo também não, viu? Porque até que nossas leis receberam nota 8 ontem da Organização Mundial. As leis, falta um ajuste. O problema é o motorista brasileiro. Nossas leis lembram muito leis da Suécia. No que toca ao álcool, por exemplo, uma das leis mais rígidas do mundo. Mas nós não temos um motorista sueco dirigindo o carro por falta de responsabilidade. Então, a questão é nós assumirmos nossas responsabilidades. Não é só direitos, não, meu caro. Direitos, deveres e responsabilidades. Só para encerrar, o papel da educação, né, William, né, Luiz Flávio? Porque é o seguinte, é preciso conscientizar, né, a população, os motoristas e o pedestre também. E o pedestre, né? o ciclista, o pedestre, o ciclista. Porque é o seguinte, o que a gente vê muita irresponsabilidade dos motoristas. Mas o que a gente vê também, pessoas arriscando a sua vida, atravessando fora da faixa, né, com o trânsito em movimento, né? Quer dizer, então você está dando a chance de você ser atropelado, ampliando magnificamente essas estatísticas, né, de mortes no trânsito, que equivale a muito mais do que guerras, né? Se morre mais gente no trânsito no Brasil do que em muitas guerras, né? A cada ano aqui morre cada vez mais gente. O problema é que agora está matando até quem pinta as faixas. Isso, né? Pois é. Quem passa fora da faixa. O Valdir Crepaldi está dizendo aqui, as leis no Brasil são rígidas no papel, na prática os bêbados matam e ficam livres. Maravilha, esse está correto. Rígido no papel, mas é um papel, é um tigre de papel. A chamada nova classe média, que há algum tempo descobriu o prazer das viagens aéreas, agora volta para a estrada. O motivo é a alta nos preços das passagens de avião, que leva o passageiro a trocar o aeroporto pela rodoviária. Depois de anos fazendo a ponte aérea Rio-São Paulo, Dona Lourdes voltou a viajar de ônibus. A economia que foi feita dá para você fazer toda a alimentação. No site de compras, a passagem de ônibus mais barata de São Paulo para o Rio na próxima terça-feira custa pouco mais de R$ 83. De avião, o trecho sai por pouco mais de R$ 180. Esther fez a pesquisa com os destinos São Paulo-Vitória e decidiu embarcar num ônibus. Pagar R$ 600 em uma passagem só de ida e eu paguei R$ 179 na de ônibus. A diferença é muito maior. Então, não cabe mesmo, realmente não cabe no bolso. A queda na renda do trabalhador e o dólar alto que encarece o querosene usado na aviação mudaram uma realidade dos últimos anos, quando um número maior de brasileiros invadiu os aeroportos. O ônibus voltou a fazer parte do plano de viagem do brasileiro e a intenção de usar o transporte coletivo nos próximos 6 meses é a maior dos últimos 11 anos. 14% dos entrevistados numa pesquisa do Ministério do Turismo e da Fundação Getúlio Vargas disseram que pretendem viajar de ônibus. Em 2014 eram 12,7%, em 2010, 8%. Já a preferência pelo avião recuou 6,5% em um ano. Este professor de aviação diz que esse movimento é passageiro. Esse fenômeno de crise que nós estamos passando, ele é um fenômeno temporário, ele é um fenômeno de curto prazo, ele é um fenômeno de ajuste e que vai lá na frente permitir ao setor se reacomodar, a economia do país se reacomodar e a gente retomar um processo de crescimento como nós vimos assistindo até então. Luiz torce para o professor ter razão. Depois de quase 5 anos viajando apenas de avião de São Paulo para Petrolina e Pernambuco, ele agora vai encarar mais de 40 horas de estrada. Tá com saudade de andar de ônibus? Não tô muito não, mas eu vou ter que ir. Tem que ir, não tem como não. Desculpa o trocadilho, mas essa crise é passageira? Olha, certamente os passageiros de ônibus estão esperando isso, para voltarem a andar de avião, né? Bom, a crise é grave e um dos efeitos dessa crise foi diminuir a renda das pessoas, né? Porque a inflação come uma parte dessa renda e também porque os salários não estão sendo reajustados tão fortemente como em alguns anos. E, além disso, o desemprego está aumentando. Junto com isso, as companhias aéreas também
elevaram seus preços, né? Então, isso está expulsando uma parcela da população brasileira que tinha trocado o ônibus pelo avião. O avião que estava operando mais em escala, né, para agregar novas pessoas, hoje está numa estrutura mais seletiva de preços. Eu vou até se me permitir, dar um exemplo pessoal aqui. Outro dia, eu tive que comprar uma passagem para Brasília no balcão, porque eu perdi o voo, né? Então, eu tive que remarcar a passagem na mesma empresa. Isso considerando que eu sou cliente fidelidade, segundo a empresa. Paguei R$ 1.600 adicionais por um trecho São Paulo-Brasília, Brasília-São Paulo. Adicional ao que o meu anfitrião lá já havia pago da palestra que eu ia fazer em Brasília. Então, R$ 1.600. Então, isso evidentemente expulsa as pessoas, né, de menor renda dessa atividade. E as pessoas acabam recorrendo ao ônibus. E você pagou? Eu paguei porque não tinha alternativa. Você, né? está inflacionando, então. Provavelmente. O governo do Mato Grosso pediu ajuda das Forças Armadas para fechar um garimpo na Serra da Borda. O garimpo é ilegal e a Justiça determinou a desocupação da área. O lugar já é chamado de a Nova Serra Pelada. A Serra da Borba, no oeste do Mato Grosso, recebeu 5.000 pessoas nos últimos 2 meses atraídas pelas notícias de descoberta do ouro. O que chamou a atenção foram imagens em redes sociais de pepitas. Na sexta-feira, a Justiça Federal determinou o fim das atividades de extração. O governo do estado de Mato Grosso pediu ajuda das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança Pública para a desocupação. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal estão no local. Ontem, os garimpeiros receberam a notificação judicial da polícia que disse aguardar a saída voluntária. Vocês já sabem que o garimpo, qual vocês estão participando, é irregular, certo? Então, isso caracteriza um crime ambiental. O aviso foi feito antes do desmoronamento em uma das galerias. 6 garimpeiros ficaram feridos, 2 deles soterrados. Todos foram levados para o hospital e 5 tiveram alta. Vamos lá, Luiz. Qualquer pessoa pode explorar riqueza mineral no Brasil? É proibido ou é permitido? Não. Onde tem riqueza, você vai. Agora, tem o dono do terreno. Cuidado. 2, o governo sempre é o sócio daquilo ali que achar. Então, o problema aí deve ser o proprietário que deve ter entrado na justiça e dito, olha, ninguém pode invadir meu terreno, e é verdade. Ninguém pode invadir o terreno dele. Agora, isso daí cria um problema social de dimensão estratosférica, porque em 2, 3 dias, 5.000 pessoas, já se falava em 10.000 pessoas neste local. Isso daí não tem condições. A seguir, Brasil desiste de enviar observadores às eleições na Venezuela. E a Rússia sofre as primeiras baixas na guerra da Síria. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, exonerou hoje o secretário de Segurança Urbana, Ítalo Miranda. O motivo seria a decisão do secretário de decretar sigilo em dados da Guarda Civil Metropolitana. O sigilo está previsto na Lei de Acesso à Informação quando há risco à soberania do país, à condução da economia e quando traz risco à segurança da população. A lei determinou o fim do sigilo eterno para documentos oficiais e criou 3 níveis de proteção. Os reservados não podem ser publicados por 5 anos. Quem determina são chefes de departamento. Os secretos têm 15 anos de sigilo, autorizados por funcionários de 2º escalão. Já os ultrasecretos ficam por 25 anos nos arquivos e só podem ser decretados pelo 1º escalão. O carimbo de sigilo só é previsto em situações que coloquem em risco a segurança do Estado ou de pessoas. Mas, na prática, isso nem sempre acontece. A lei determina que esses termos de classificação de informações devem ser específicos, deve ser justificado e, infelizmente, não é o que a gente tem visto, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro se nega a entregar cópias dos contratos de obras das Olimpíadas, que ultrapassam R$ 1,6 bilhão. E os documentos sequer estão protegidos nos termos da lei. O governo do estado de São Paulo revogou os sigilos decretados pela Companhia de Água do Estado, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, o metrô e a Polícia Militar.
O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, também prometeu tirar o carimbo de secreto de informações da Guarda Civil Metropolitana. Esse advogado, que preside a Comissão de Controle dos Gastos Públicos da OAB de São Paulo, lembra que sigilo é exceção. A regra é a transparência. A Constituição estabelece uma regra que só pode ser restringida em casos excepcionais. Eu não vislumbrei, nesses casos, nenhuma excepcionalidade. Quanto mais transparente é o governo e quanto mais tempo ele desenvolve essas práticas de transparência, melhor é para a democracia, melhor é para a gestão pública, melhor é para o interesse público. O Tribunal Superior Eleitoral se retirou da comissão da Unasul, a União de Nações Sul-Americanas, que iria observar as eleições na Venezuela em dezembro. O motivo foi a rejeição pelas autoridades venezuelanas do ex-ministro Nelson Jobim para presidir a missão que deveria garantir um processo imparcial entre os candidatos à presidência do país. Em vez de Nelson Jobim, o nome aprovado foi o de Jorge Tayana, ex-chanceler da Argentina e ligado ao regime chavista. Imagina como serão as eleições lá, né? Pois é, isso revela uma falta de transparência, né? Que você poderia realmente contar com maiores observadores, inclusive de organismos internacionais, para garantir uma lisura, né, no processo e garantir a voz da democracia, né? Mas um presidente que fechou o judiciário, trocou os juízes máximos do país, que não dá liberdade de imprensa e que taca seus opositores todos na cadeia, isso é um regime de ditadura, evidentemente ditadura, e que não vai aceitar a observação de ninguém, não quer fiscalização. Aqui no Brasil, no tempo do coronelismo, William, os coronéis também já levavam o voto prontinho pro funcionário dele. Aí um deles perguntou pro coronel, escuta, só uma coisa, tá bom, vou depositar na urna o voto que o senhor está me dando, mas em quem que eu estou votando, pelo menos? E o coronel disse, que o voto é secreto, meu filho. Essa é ótima. É o que o Maduro vai fazer agora, viu? Tá tudo, né? Ditadura é isso. Pelo menos 3 soldados russos que lutavam ao lado das forças sírias morreram após ataque de rebeldes. A informação é do Observatório de Direitos Humanos Sírios. Os soldados teriam morrido após a explosão de um morteiro numa base da província de Latakia. O governo de Moscou ainda não confirmou. Essas seriam as primeiras baixas russas desde que o país começou os bombardeios aéreos em apoio ao governo sírio em 30 de setembro. 2.000 refugiados entraram a pé na Eslovênia nesta terça-feira. Depois que a Hungria fechou a sua fronteira com a Croácia na última sexta-feira, mais de 19.000 pessoas chegaram ao país. A Eslovênia disse que vai enviar o exército para proteger sua fronteira e admitiu que pode criar barreiras físicas. Manifestantes palestinos entraram em confronto com soldados israelenses na cidade de Ramallah, na Cisjordânia. Eles atiraram pedras em 2 veículos do exército de Israel, que respondeu com balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. Um cidadão israelense morreu atropelado por um caminhão ao tentar se defender dos ataques palestinos. O motorista se entregou e disse que foi um acidente. E um palestino foi morto após atacar com uma faca um militar israelense. 44 palestinos e 9 israelenses morreram em quase 3 semanas de conflitos. O governo japonês reconheceu pela primeira vez que as radiações provocadas pelo acidente nuclear em Fukushima causaram câncer num ex-funcionário. Autoridades informaram que o operário vai receber uma indenização. Outros 3 casos estão sendo investigados. Daqui a pouco, fãs de Guerra nas Estrelas invadem a muralha da China vestidos a caráter. Neste momento acontece a cerimônia de entrega do prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Eu falo agora ao vivo com a repórter Luísa Moraes, que está no Teatro Tuca, na Zona Oeste de São Paulo. Luísa, boa noite. Quem são os homenageados desse prêmio, Luísa?
Boa noite, William. Boa noite a todos. Entre os homenageados da noite estão os jornalistas Mino Carta, Mauro Santayana, Daniel Hers e Eduardo Galeano, esses dois últimos em memória pelos serviços prestados ao jornalismo brasileiro e também latino-americano. Entre os premiados, destaque na categoria Jornal para a reportagem Floresta Amazônia, de Leonêncio Nossa, do jornal O Estado de São Paulo. Também estão sendo premiados os vencedores do 7º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. É uma forma de estimular os futuros profissionais da área. Desde 1978, o Prêmio Vladimir Herzog valoriza o trabalho dos jornalistas que contribuem para a promoção dos direitos humanos. Também esta noite acontece uma cerimônia em homenagem aos 40 anos da morte de Vladimir Herzog. Veja na reportagem. Pessoalmente, Vladimir Herzog, o Vlado, foi assassinado no dia 25 de outubro de 1975, neste prédio onde funcionava o Destacamento de Operações e Informações do DOI-CODE, órgão subordinado ao 2º Exército em São Paulo. Diretor de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog tinha sido procurado na noite anterior por 2 agentes que pretendiam levá-lo para prestar depoimento. Vlado decidiu se apresentar espontaneamente, entrou no prédio às 8 da manhã do dia seguinte e nunca mais saiu. O assassinato de Vlado, que os militares atribuíram a um suicídio, gerou uma onda de protestos de toda a imprensa mundial e virou um marco na luta pelo fim da ditadura no país. O ato ecumênico pela morte de Herzog foi a primeira grande manifestação da sociedade civil contra as práticas do regime militar e reuniu milhares de pessoas na Praça da Sé, em São Paulo. Em 15 de março de 2013, a família Herzog recebeu um novo atestado de óbito. No lugar de asfixia mecânica como causa da morte, agora consta que a morte de Vlado foi decorrência de lesões e maus tratos sofridos nas dependências do 2º Exército em São Paulo. Eu converso agora com Ivo Herzog, diretor do Instituto Vladimir Herzog. Ivo, boa noite. A gente sabe que ainda vai ter essa cerimônia em homenagem aos 40 anos da morte do teu pai. E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do trabalho dos jornalistas na promoção, no despertar da importância da valorização e do respeito aos direitos humanos. Esse ano a gente viu a foto de uma criança síria morta numa praia turca, fazer com que a humanidade mudasse a sua postura em relação ao drama dos refugiados. É um exemplo de como a gente pode transformar. Eu acho que você colocou um exemplo perfeito. Uma coisa, eu acabei de viver essa experiência, eu estava na Turquia e vi um refugiado. Eu não sou jornalista, eu vi, aquilo me tocou. Para a gente mudar a sociedade precisa ver. E quem dá essa visão à sociedade é o jornalista, colocando de maneira pública nos seus meios de comunicação, de divulgação, esses fatos terríveis. E a sociedade só vai ser melhor se essa sociedade se mobiliza e trabalhe para melhorar, né? Muito obrigada, parabéns pela premiação, são 37 anos. William, é com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Luísa. Vamos agora. O cartão verde de hoje vai mostrar que a briga por vagas na Libertadores agita a reta final do Brasileirão. E já vamos jogar a bola lá para o Vladir Lemos. Boa noite, William. Bom, você disse tudo aí, porque a briga realmente pela Libertadores vai ficar não só nesses jogos de meio de semana, né, os primeiros jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil, como a 4ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro, que também leva um time à Libertadores. Eu diria que é o grande tempero do Campeonato Brasileiro nesse momento. Teremos aqui, já temos, né, conosco aqui o Vampeta, nosso convidado de hoje, certeza de bons causos sobre o mundo da bola. O cartão verde está quase começando, William. Muito bem, bom programa para vocês, senhores. Muito obrigado pela participação. Luiz Flávio Gomes, muito obrigado. Até a próxima terça-feira. Antônio Correia de Lacerda, muito obrigado. Boa noite. Agradeço também a participação do Marcos Argeton, de Butantã, São Paulo, Silvia, do Rio de Janeiro, a Cláudia, de Campina Grande, na Paraíba, Moisés, de São Paulo, o Antônio, de Santa Catarina. Obrigado por você que nos acompanhou nesta edição. E a gente termina com a invasão da Muralha da China por centenas de soldados do Império das Galáxias. Foi mais uma ação para o lançamento do novo filme da saga Guerra nas Estrelas. A estreia mundial vai ser em dezembro.
Inscreva-se no nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura, inclusive edições passadas. Anote aí então, youtube.com/Jornal da Cultura. Uma ótima noite para você e até amanhã.